Olá pessoas, mais um dia aqui, mais um vídeo playlist, estudos bíblicos. E para esse estudo, que é o sexto, Sinais da Volta de Cristo, estou contando com a participação especial aqui do nosso amigo Lucimar, teólogo, que vai nos ajudar aqui a dar uma forcinha. Mas para dar início, fazer uma breve oração para a gente começar o estudo, beleza? Oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui para compartilhar a Tua Palavra. Faz com que esse estudo venha a ser proveitoso, que seja conforme a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Que a gente venha falar esperando por Ti. Que nada de ruim aconteça conosco, Pai, nesse estudo, e nem com todos que estão escutando aí, Pai, que estão vendo esse vídeo. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá certo? Nessa tarde, um tema maravilhoso. Eu acredito que o Bruno aqui está de parabéns. Eu acredito que todos nós precisamos aprender um pouco da Bíblia. Então, o tema de hoje é um tema muito recorrente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os sinais da volta de Jesus. É interessante que esse assunto ele foi muito explanado pelo próprio Cristo, né? Ele falou sobre isso, ele falou sobre a importância de nós, como seus filhos, sabermos o que irá acontecer nos últimos dias, né? É interessante que ele falou isso para os discípulos, né? Eles perguntaram quando que esses sinais iriam acontecer, quando é que o Senhor iria voltar, né? Ele falou que quando determinadas coisas estivessem acontecendo, é porque ele estaria próximo. É interessante que eu peço que você leia aí Mateus 24, versículos 6 e o 7. Pode ser? Mateus 24, versículos 6 e o 7. Aqui são versos primordiais para podermos saber um pouco sobre a volta de Cristo, tá certo? Mateus 24, versículos 6 e o 7. Diz assim, o 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. E o 7 diz o seguinte: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, é interessante que esses versos, eles falam, né? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E alguém pode dizer, mas isso sempre existiu. Mas Jesus deixa claro que quando isso estivesse acontecendo com mais frequência, é porque ele estaria próximo de voltar, né? Interessante que em 2 Timóteo 3, tem também um verso que fala sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, olha que verso maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 em diante. Diz assim, olha: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A pergunta que eu faço é: será que isso está acontecendo? Eu acredito que todos nós temos a certeza de que isso aqui parece um jornal do dia, né? Parece que algo que aconteceu hoje, passou em algum canal de TV, é o que diz a Bíblia com relação aos sinais da volta de Jesus. Lembrando que já está vendo a primeira pergunta, né? Exatamente. Que é os sinais que seriam vistos no mundo social hoje em dia. E esse daí é guerra, rumores de guerra, nação contra nação. E ainda pessoas, né, que só tem o mal a oferecer. Exatamente. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje em nossos dias, né? Pronto, já que você deu uma explanada no assunto e já foi direto para a primeira pergunta, vamos para a segunda. Sim, vamos. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Quer dizer, a gente falou na convívio social, mas agora no natural. É interessante que em Mateus 24 ainda, você pode ler, por favor? Mateus 24, leia o versículo 7 e 29 agora. Nós lemos o 7, né, que foi rumores de guerra, etc. O versículo 29 diz o quê? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. É interessante que são sinais muito fortes, né, que fala sobre
as estrelas, que os poderes dos céus seriam abalados. É interessante que na história, quando você vai para a história, quando que isso aconteceu? Primeiro, em 19 de 5 de 1780, houve o escurecimento do Sol e da Lua. Foi um evento muito falado naquela época e diz que houve uma escuridão na Terra, tá certo? Sendo que estava de dia ainda, né? Ainda que estava de dia, e as pessoas achavam que era meia-noite e que as pessoas próximas da outra não conseguiam se ver. O interessante é que no dia 13 de 11 de 1833 aconteceu uma queda de meteoros. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. É interessante que essa volta de Jesus, apesar de estar ligada com o ser humano, mas a natureza, por causa do pecado, vai estar toda envolvida. Então diz que os poderes dos céus seriam abalados. É possível que por ocasião da volta de Jesus, esses sinais eles possam voltar a acontecer. Mas diz que um dos sinais da volta de Jesus seria no mundo natural que os poderes seriam abalados. E nem Satanás ele usa o quê? O terremoto, esse nome, né? Exatamente. Tudo de coisas naturais que faz com que a gente veja os sinais de Jesus Cristo. E isso serve para nós, para que nós possamos, de fato, ficar atentos, né? Possamos ver isso realmente. A gente Jesus conhece, né? A verdade é um alerta geral. Exatamente. Eu creio que deve servir de alerta, né? Terceira pergunta. Terceiro, diz que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo. Vamos para Mateus 24 ainda. Por que Mateus 24? Porque Mateus 24 é um capítulo profético, onde Jesus ele deixa os sinais da sua volta mais claro e de uma forma mais próxima os versos no capítulo 24. Não é somente no capítulo 24 que fala da volta de Jesus e dos sinais da volta de Jesus, mas em toda a Bíblia, né? O 24 parece que é explícito, né? Isso é muito mais claro com relação a esse assunto. 24, capítulo 24, versículos 4, o 5, 6 e o 24. Vamos para o versículo 4, capítulo 24, verso 4. Diz assim: E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou quem? Eu sou o Cristo. Agora o versículo 5. Foi já lido. O versículo 11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora o versículo 24. E o 24 é o seguinte: Portanto, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a pergunta diz: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Primeiro, seriam vistos falsos cristos. Outra coisa, falsos profetas, e eles estariam operando grandes prodígios. O que seria isso? Milagres, né? Então hoje parece que você vê isso mais no dia a dia. Cada esquina tem uma igreja, cada esquina alguém diz: olha, alguém foi curado ali. Só que a Bíblia deixa claro, Jesus fala que também Satanás iria estar agindo para enganar, se possível, até eu e você, até nós que estamos aqui estudando a Bíblia, seríamos, quem sabe, enganados. É próprios eleitos, né? Exatamente. Isso. Uma motivação desses caras, falsos profetas aí, é a avareza. Exatamente. Avareza. E a gente vê, o que é que leva a gente a ver esses caras fazendo essas coisas, entendeu? Tem 3 argumentos aqui. Primeiro, pode ser amizade. O segundo, doutrina sem base bíblica nenhuma. E o outro é sinais, prodígios e curas. Por isso que é importante que você esteja atento com relação a esse estudo, porque você sabendo o que vai acontecer, você não vai ser enganado. Você só vai ser enganado se você quiser. Por isso que Jesus chegou a dizer que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Vamos para a quarta pergunta. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24, verso 14. Diz o seguinte: E será pregado este evangelho, a Bíblia, do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o que o Bruno está fazendo com esse canal. Esse canal aqui que você está agora assistindo, esse vídeo aqui, é justamente isso. É para que nós possamos saber o que vai acontecer. E diz, né, e será pregado este evangelho. Que evangelho? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia, em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Então Jesus quer que nós saibamos o que vai acontecer. O interessante, Lucimar, é que
Um vídeo simples desse, né, de Exatamente. 15, 20 minutos, 25 minutos, pode mudar vidas, né? Com Assim, uma coisa simples que você está fazendo aqui, mas que a gente nunca sabe a pessoa que está do outro lado, o que ela pode sentir, o que pode mudar na vida dela. Com certeza. O importante é a iniciativa, né? Exatamente. Então você está tendo essa oportunidade. Aproveite, assista o vídeo, tire suas dúvidas, procure na Bíblia os textos, é interessante. Simples a pergunta, agora vamos para a quinta. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? Tem um evangelho aí que está sendo pregado para esses falsos não sei o quê. Mas o que fazer para não ser enganado? Está lá em 1 João 4, versículo 1. Vou ler aqui, 1 João 4, verso 1, né? Olha que texto maravilhoso. 1 João, né? E 4:1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porém, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem que provar se o que está sendo dito é verdade. E acabou. Como é que você prova, né? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia, ou seja, você se está de acordo com a Bíblia, aquele ensinamento que aquele profeta, que aquela pessoa que se diz ser profeta está pregando, está na Bíblia? Se estiver na Bíblia, tranquilo. Agora, se não está, prove se aquele Espírito é de Deus ou não. É bem claro com relação a esse assunto, né? Pergunta 6 é o seguinte: por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Olha que pergunta interessante. Por que ele quer que você prove? Mateus 7, verso 15. O Pedro. Pronto, 2 Pedro 3,16, né? Eu vou para Vamos. Mateus 7. Pronto, 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Já achei. Vou ler aqui, Mateus 7,15, o seguinte: Pode ler. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 2 Pedro, quanto foi mesmo? 3,16. 3,16. Fala assim, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Deus manda provar porque é necessário que a gente busque o conselho dele. Olha, está aqui na palavra, então está certo. E outra coisa também que ele manda provar é porque tem vezes que a verdade parece, a mentira parece verdade, muitas vezes, né? É verdade. É de uma forma que eles pregam que é verdade mesmo aquilo ali. Porque, só tudo ensinação. É porque a gente às vezes, nós damos valor àquilo que nós vemos, né? Aqui diz que para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Então é interessante que muitas vezes você vê algo, parece que é aquilo que você está pensando. Mas quando você se aproxima, não é. A verdade bíblica é a mesma coisa. Se você estuda a Bíblia, se você vê os sinais que estão acontecendo, através da Bíblia, você irá descobrir o que está acontecendo. Então é importante que você realmente pesquise na Bíblia, você estude a Bíblia para não ser enganado, né? Agora, falando da sétima pergunta, doutrina é o quê? Uma doutrina? Lucimar? Doutrinas é um conjunto de verdades, né? Então, conhecer a respeito da doutrina é você pesquisar a fonte daquilo que você acredita. Então, se você crê em toda a Bíblia, consequentemente você irá, de fato, pesquisar a doutrina, pesquisar aqueles ensinamentos que a Bíblia ensina. Por isso que se aquelas doutrinas elas estão na Bíblia, elas são verdadeiras. Se elas não estão na Bíblia, elas são falsas. Agora, a sétima pergunta condiz com a resposta dele. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Dois textos, está lá em João 7,17 e Isaías 28,10. Eu vou ficar com Isaías 28,10. Pronto, Isaías 28,10. Olha aqui o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 28:10. Pronto, vou ler aqui. João 7,17 diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha, se alguém quer saber a respeito dele, conhecerá a respeito de quê? Da doutrina, ou seja, dos ensinamentos da Bíblia.
E aqui em 28, verso 10 fala: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, se você quer conhecer a verdade, por exemplo, você quer saber sobre a volta de Jesus, então você não vai encontrar um livro na Bíblia que fale tudo sobre a volta de Jesus. Você vai encontrar um pouco em Gênesis, um pouco em Isaías, um pouco em Jeremias, um pouco em Mateus, Daniel, Apocalipse. Então você tem que pesquisar aquele assunto em toda a Bíblia. Será que a Bíblia, comparando texto com texto, é um pouco aqui, um pouco ali? Um complementa o outro, né? Exatamente. E a Bíblia, como regra, não se contradiz. Então você jamais vai ver Deus falando algo e depois Deus desfazendo o que ele diz. A não ser que seja um caso como Nínive, né? Quando Deus disse que iria destruir Nínive e ele manda o profeta Jonas e as pessoas se convertem e Deus não destrói mais. É um exemplo. Agora, o que Deus falou com relação à sua palavra, ele não volta atrás. Se Deus ele disse que a sua palavra é verdadeira, ela de fato é verdadeira. Ele jamais vai dizer que a sua palavra é falsa. Ela é verdadeira para sempre, né? Com certeza. Assim, Tiago. Vamos para a oitava pergunta. A oitava pergunta diz que se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Olha... Vamos para 2 Pedro 3, verso 9. Diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua volta. Ele é misericordioso. Ele quer que eu e você saibamos o que de fato vai acontecer, né? Ele quer que todos saibam da verdade, né? Que todos conheçam a palavra dele e se voltem para ele. Exatamente. Eu acredito que Deus agora ele está tocando o seu coração, tocando o nosso coração, para que nós possamos de fato ficar atentos aos sinais da volta de Jesus. Possamos de fato levar isso que nós estamos aqui estudando a sério. Será que ele vai voltar? Tenha certeza, amigo e amiga, que ele vai voltar. Você que estamos assistindo, Jesus, ele vai voltar. Então ele disse que ele está esperando que eu e você possamos entregar o nosso coração a ele, né? É interessante que esse texto é basicamente isso. Se arrepender. Ele quer que a gente se arrependa. E numa pergunta em última, terminando esse estudo, que atitudes devemos ter no tempo do fim? Depois que você conhece a Bíblia, que você conhece a verdade com relação a esse assunto, será que você vai permanecer como você está? Ou eu e você vamos ter que tomar uma posição, melhor, né? Algo melhor para nós? Vamos para Lucas, eu fico com Mateus 6,33. Mateus 6, 33. 6, 33. Pronto, 21. Lê, por favor. Lucas 21, 28 e 34. Diz o seguinte. Diz o quê? Olha que verso maravilhoso, né? Ora, ao começar estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o 34 acrescenta o seguinte: acautelai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha, como laço, né, para nos prender. E em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, depois que você sabe de tudo isso aqui, como diz a pergunta, né, eu vou aqui refazer. Refazer, por favor, Bruno. O texto. A pergunta é: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Ou seja, nós que vivemos os últimos dias, qual deve ser a minha e a sua atitude? Aqui diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, as coisas da vida, as coisas que Deus quer dar a você, serão acrescentadas. E aqui diz que nós não devemos ficar cheios das orgias, das coisas deste mundo, da prostituição, ou seja, daquilo que nos atrapalha de chegar até Deus. É interessante que esses versos eles são confortadores com relação aos últimos dias. Um mundo de sofrimento, de injustiças, mas um mundo onde a Bíblia diz que isso vai acabar. Jesus está próximo de voltar. E esses sinais, de fato,
são coisas que nós temos que estar atentos. Você conhecer todos os sinais do mundo, agora você tem que fazer é só erguer a cabeça e seguir em frente, entendeu? Buscar Deus em primeiro lugar, porque você sabe agora, na verdade. Você sabe que vai acontecer tal coisa durante nossa vida nessa terra, mas isso é só alerta, é só sinais, para que a gente venha ficar mais alertas e não venha cair em ciladas. É verdade. E é interessante que, para terminarmos, né, não sei se já está no final, Não está no final. mas eu vou dizer algo para você, bem interessante. Jesus disse que e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus ele está próximo de voltar. Ele falou assim, olha, eu não vou dizer o dia que eu vou, mas quando vocês olharem para o mundo social, para o mundo religioso, para o mundo ao seu redor, você vai ver algumas coisas acontecer. E tudo isso que está acontecendo é para que você possa olhar para mim. É para que você e você possamos sabermos que se a nossa vida fosse só isso que nós temos agora, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Deus tem algo melhor para nós. Então nós temos que, de fato, ficar atentos e aguardar a volta de Jesus. Certeza. Bom, terminamos mais um estudo, pela graça de Deus, os 6 estudos, Sinais da Volta de Cristo. E no próximo estudo, é o 7º estudo que diz a volta de Cristo, né? Tema a volta de Cristo. Hoje foi os sinais. Então você ficou sabendo o que iria acontecer. Então você viu aqui um jornal do dia. Jesus falou, isso vai acontecer, você, isso aqui eu já sei. Agora, como será a volta de Jesus? Como é que ele vai voltar? Ele vai aparecer andando pelas ruas? Ele vai aparecer em um país aí? Ele vai aparecer... Como é que vai ser isso? Será, né? Então vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? E se você teve alguma dúvida até aqui, deixa nos comentários aí que a gente vai responder, eu vou filmar aqui. A gente vai lá e responde, amigo, é assim, assim. Isso aí, estamos juntos e ele vai fazer uma breve oração para nos despedirmos. Pronto, tranquilo. Vamos fechar nossos olhos onde você estiver agora. Você fecha os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, meu Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por esse canal maravilhoso, obrigado porque nós temos a oportunidade de sabermos que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Obrigado por sabermos dessa verdade e que nós que estamos aqui, o nosso amigo, a nossa amiga, esse jovem, essa mulher que está ouvindo esse vídeo agora, e eles possam também, Senhor Deus, abrir o coração para te receber em espírito e em verdade. Possamos, Senhor Deus, sabermos que Jesus está próximo de voltar. E esses sinais é um alerta para nós. Graça por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fé em Deus.